Você já percebeu que aqui dentro existe uma voz que sempre tenta nos alertar de algo, tenta nos falar algo? Você já percebeu isso? Algumas vezes a consciência fica até pesada quando você não atende a esta voz. É o que vamos falar no devocional de hoje, sobre essa voz que muitas vezes fala conosco durante o dia. E alguns ignoram, outros atendem a esta voz. Você tem ignorado ou tem atendido a essa voz que fala aqui no seu ouvido? E é importante saber que existe, irmãos, o bem e o mal. E da mesma forma que o Espírito Santo de Deus fala conosco, o inimigo lança setas com vozes também doces e suaves. E é aí que você precisa de discernimento para discernir qual voz que vem de Deus e qual voz que vem do maligno. Fique neste devocional, porque Deus quer falar com você. E não se esqueça, deixa aí o seu joinha, porque quando você faz isso, você avisa ao sistema que gostou do conteúdo aqui, que gostou da mensagem. Amém? Posso contar com você? Então me fala aqui. Pode contar comigo. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como passou o seu dia? Está na bênção? Estou muito feliz, porque você chegou até aqui, para se alimentar da palavra. Então, abra o seu coração e receba o que Deus tem para a sua vida. E você que chegou hoje aqui, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreva no canal para acompanhar os devocionais. Eu tenho certeza que você não chegou aqui em vão. Você vai se fortalecer. Aqui tem alimento para você. E eu te convido também. Estamos em um propósito com Deus aqui no Instagram, onde ao longo do dia estamos buscando o Senhor com oração, com palavra, com devocional, com versículos. E eu tenho certeza que a palavra pode transformar a sua vida, transformar a sua situação. Amém? Venha conosco. Eu tenho certeza que você não chegou aqui em vão. Escreve aqui. Foi o Senhor que me trouxe aqui. E se Ele te trouxe aqui, é porque Ele quer falar algo com você. Amém? Receba o que Deus tem neste momento. Nesta semana, estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus. Nós vimos que o Espírito Santo, ele é consolador, que o Espírito Santo, ele nos guia. E o Espírito Santo, ele também nos conscientiza aqui, sobre o pecado. Nós vamos ver aqui em João capítulo 16, versículo 8, que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Perceba que o Espírito Santo também foi enviado para conscientizar o homem do pecado, para mostrar ao homem, olha, isso é errado. Se não houvesse o Espírito Santo presente em nossas vidas, a nossa mente seria cauterizada. Sabe aquela pessoa que errou uma vez, errou duas vezes, o Espírito Santo está lá falando com ela. Errou a terceira vez, o Espírito Santo está ali falando com ela. Irmãos, na 10ª vez a pessoa já entra na normalidade daquele erro, porque a mente ficou cauterizada. Ela não se importa mais com aquela voz, nem sequer ouve mais aquela voz. É o Espírito Santo de Deus que nos impede de viver uma vida anestesiada pelo pecado. É o Espírito Santo, irmãos, que nos acorda, nos faz enxergar que aquilo é do inimigo, que aquilo é do maligno, que aquilo nos afasta de Deus. Ele nos livra desta consciência cauterizada. Sabe aquele coração duro, aquela consciência dura que a pessoa comete o erro e tá tudo bem? É o Espírito Santo que nos livra disso. E é por essa razão que temos que estar aqui, buscando a presença dele, buscando o Senhor em oração e leitura, porque quanto mais você ora, quanto mais você busca Deus, mais você chama o Espírito Santo para perto de você, glória, mais ele se faz presente. E com isso, qualquer passo seu, ele vai, como se fosse a anteninha, né? Ele vai sinalizando para você, cuidado, os seus passos aí, olha o que você pensou, olha o que você está sentindo, que cuidado maravilhoso. Ele quer que você ande em santidade, ele quer que você agrade ao Senhor, maravilha. E para isso, ele vai ali, te guiando.
E sobre essa consciência cauterizada, olha o que diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Alguns se afastarão da palavra e darão ouvidos a espíritos enganadores. Olha como você precisa ter discernimento espiritual, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Que forte! Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Olha, a consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. E é tão séria essa palavra que fala que essas pessoas chegarão ao ponto de proibir o casamento. Irmãos, estamos caminhando para isso aqui, tá? Estamos chegando em tempos difíceis. Quando a palavra fala em consciência cauterizada, é aquela consciência insensível. Sabe quando calejou, quando deu calo e nem dói mais? Sabe? Calejou, pode encostar que não dói mais? É assim. O Espírito Santo fala e a pessoa fica ignorando, a pessoa não dá ouvidos. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Que o Espírito Santo de Deus não desiste fácil. E Ele não desistiu de você. E não desiste fácil da obra-prima do Senhor que somos nós. Ele não desiste. Embora o homem pecador feche os ouvidos, ignore, o Espírito Santo continua lá bem longe, naquela vozinha, chamando, apontando. E quando a pessoa, aleluia, abre os ouvidos para escutar essa voz e quando a palavra entra aqui dentro, aí acontece a conversão, acontece a transformação que só o Senhor pode fazer. Escreve aqui, o Espírito Santo não desiste de mim. Desiste não, irmãos. Nós falhamos todos os dias, a gente erra, aquele pecado acidental, não era para falar, falei, poxa vida, quantas vezes erramos, mas o Espírito Santo, o amigo consolador, está aqui ao nosso lado para nos lembrar que existe o caminho da salvação, que isso não agrada a Deus. O Espírito Santo de Deus quer te trazer para a palavra, Ele quer te restaurar. Se por um acaso a sua mente já está um pouco distante, o coração endurecido, hoje Ele quer quebrar o coração de pedra, hoje Ele quer abrir a sua mente para que você receba a palavra, para que você receba a graça, receba o perdão, receba a misericórdia do Senhor. Para finalizar, aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ô glória! Não endureça o seu coração. Muitas pessoas estão com o coração endurecido. Algumas, irmãos, até se machucaram na igreja com algum pastor, com liderança, e acabam ali que criam uma resistência, criam ali uma barreira, não é verdade? E não querem nem ouvir falar da palavra. Mas o que Deus fez com essa pessoa? O que Jesus fez? O homem que fez, porque o homem falha. Eu não posso esperar nada do homem, eu preciso esperar de Deus. E o nosso Deus, Ele não vai decepcionar. Então, quando as pessoas machucadas ouvem falar da palavra, o que elas fazem? Endurecem o coração. Mas hoje o Senhor te chama, ei, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Oh, glória, não endureça. Mas ouça o que Deus tem para você. Amém? Eu oro para que o Senhor fale melhor o seu coração. Que você possa ouvir a voz do Espírito Santo e buscar discernimento por meio da oração e da palavra. E é o que nós estamos fazendo, irmãos. Todos os dias amanhecemos orando. À tarde tem palavra nos stories, tem um versículo bíblico. À noite tem um devocional e tem a oração. E isso vai ser bênção para você. Venha caminhar conosco. Amém? Vamos orar? Esquece não, hein? Deixa aí
o seu joinha, compartilhe se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe, copie aqui o link e coloque lá nos seus grupos de WhatsApp, para que as pessoas venham receber também a palavra de Deus, tá bom? Senhor, muito obrigada pelo seu amor, obrigada pelo teu perdão, obrigada por mais este dia. Perdoe, Senhor, nossos pecados diante de Ti, perdoe nossas falhas neste momento. Oh, Senhor, neste momento, eu peço por esta pessoa, por este irmão, por esta irmã que recebeu aqui esta palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar com ela e que ela possa entender a voz do Espírito Santo, que ela possa, Senhor, conseguir discernir. Senhor, amoleça o coração, abençoe esta mente, abençoe a casa dela, a família, conceda a ela saúde, vigor, ânimo, restaure as forças. É o que eu te peço pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo Jesus. E até amanhã, hein? Amanhã tem devocional, hein? Vem pra cá receber a palavra de Deus.